Veja no ICL Notícias, segunda edição. O terremoto das tarifas. China, first row. Trump faz novas ameaças à China. Bolsas voltam a cair. Especialistas preveem recessão global. Na mira do bolsonarismo, depois da manifestação na Paulista, extrema-direita direciona ataques a Hugo Mota. Onde Silas Malafaia fala que Hugo Mota é a vergonha da Paraíba, que pressiona Hugo Mota. Anistia da pipoca. Popcorn. Pesquisa revela que maioria dos brasileiros não quer anistia para golpistas e projeto emperra no Congresso. Sentenced for coup d'etat em Brasil. Ou seja, O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Série Notícias, segunda edição, está no ar. Estamos ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira, no YouTube, também no canal da Voz Trabalhadora. E boa tarde para você que nos assiste pela Pop TV no Rio Grande do Sul. Ao meu lado já tem o meu querido Chico Sá. Opa, vamos lá. E em Brasília, Heloísa Vilela já comigo. Aliás, Elô, que tarefa difícil segurar a risada. Eles me colocam Bolsonaro falando inglês na abertura e na sequência já joga para boa tarde. No Ceará a gente diz, que diabo é isso? Que diabo é isso? Que diabo é isso? Mas eu gostei também do erro que o Lindbergh Faria cometeu na hora que ele falou Silas Malafaia, ele falou Silas Malavaias. Ficou muito engraçado também, muito né? Bom. Porque foi sem querer, mas foi muito bom, né? Essa foi uma verdade que foi dita ali nas entrelinhas, viu, Elô? Mas vamos falar de tarefaço, na verdade, hein, gente? Porque hoje foi uma movimentação nas bolsas que a gente esperava um impacto. Agora, desse tamanho, eu acho que nem a gente esperava, né? Um cenário econômico que levou pânico, medo de recessão global, enfim, até o Jamil Chad depois vai comentar com a gente também, vai trazer mais detalhes, mas a gente já vai abrir falando sobre isso e o Trump estava falando agora há pouco também, né? E eu acho, Gabi, que a gente está diante de uma mudança estrutural no mundo que ninguém estava preparado para ela. O que o Trump está fazendo pode realmente mudar todas as normas. Você para de levar a sério as organizações multilaterais todas que foram criadas. Organização do Comércio, ONU, né? Acaba com o multilateralismo. E eu acho que a gente ainda não conseguiu definir claramente qual é o grande objetivo dele por trás dessa movimentação toda. Mas eu acho que já tem alguns indícios de coisas que ele quer, e eu acho que a China é o alvo principal de tudo que está acontecendo. Acho que ele está fazendo essa movimentação toda para forçar todos os países a negociarem com ele individualmente, e ele quer, no fim, cercar a China, impedir que a China assuma a hegemonia econômica mundial e tire dos Estados Unidos esse protagonismo, que é um processo que já está em andamento. E talvez, Elô, ele tenha chegado tarde demais, né? Eu digo tarde demais na história, com essa estratégia de achar que, taxando a China, todo o mundo inteiro vai negociar só com os Estados Unidos. A China já se expandiu. A China já está em todos os lugares. Mas ele acredita, isso que é impressionante, né? Fala agora há pouco, ele disse que acredita. Ninguém vai negociar. Talvez, Gabi, há 20 anos, 30 anos, 40 anos atrás, qualquer um presidente dos Estados Unidos que fizesse isso, talvez obtivesse até algum sucesso. A China não tinha ido tão longe. Hoje a China eu falei agora do Ceará, hoje a China é o principal parceiro em energia limpa no Ceará. Se for para Paraíba, a mesma coisa. Se for para o Rio Grande do Sul, está chegando forte. Então, é difícil, são outros tempos. Eu acho que essa tática ela é atrasada em 50 anos.
Eu acho também, Chico, eu acho que é atrasado e eu acho que ele começou um processo que ele mesmo não vai ter condição de controlar. Ele vai perder o controle desse processo, porque economia não funciona como matemática. Economia é expectativa, é sentimento, e ele está mexendo com o sentimento do mundo inteiro. E hoje eu li um documento que foi escrito pelo então senador Marco Rubio. Ele escreveu em 2019 um trabalho todo sobre a China e que ele atualizou no fim do ano passado, em setembro. Esse aí, o mundo que a China fez. E ele atualizou agora no final de setembro e poucos meses depois ele virou secretário de Estado americano. Então você vê claramente nesse estudo a preocupação de quem é hoje o secretário de Estado americano com o crescimento da China. Ele fala com todas as letras que o importante é os Estados Unidos não perderem a hegemonia. Ele fala de cada setor da economia chinesa, dos avanços que eles conseguiram e como eles conseguiram, como que os Estados Unidos têm que correr atrás para acabar com isso. Eles citam, você falou da China no Nordeste, né? Ele cita especificamente a compra da fábrica da Ford no Nordeste brasileiro e a China montando uma fábrica de automóveis elétricos aqui no Brasil e no México. Então isso tudo está dentro do documento que mostra claramente o objetivo de manter a influência no quintal, que somos nós. Eles usam o termo quintal, tá, no texto, e de impedir essa virada mundial que já tá em curso, que a China já ultrapassou os Estados Unidos em muitos aspectos. Não à toa, o Donald Trump aí, o governo dos Estados Unidos está ameaçando taxar mais ainda. A gente vai voltar a falar sobre isso com o Jamil Chad, vai falar também sobre resposta da China, sobre a história do TikTok, né, que a China já deu uma resposta envolvendo Big Techs, então tem novidade nessa história também. E a gente vai olhar para o Brasil, falar sobre a questão da anistia, que agora até o Hugo Motta, o presidente da Câmara, virou alvo dos bolsonaristas nesse final de semana. A gente teve esse final de semana a manifestação dos bolsonaristas, né? No domingo teve um ato na Avenida Paulista defendendo abertamente a anistia e o Hugo Motta foi criticado. O Malafaia chegou a chamar o Motta de vergonha da Paraíba, Chico Sá. E o Hugo Motta respondeu também, ele voltou a falar de anistia, já tinha falado algumas vezes a respeito disso. Ele foi a um evento na Associação Comercial de São Paulo e ele disse que a anistia não é uma pauta única do Congresso, mas deu ali, eu achei que o tom deu um tom de querer negociar até com os bolsonaristas. Ele é macio ali, né, na forma como trata qualquer assunto, não fecha inteiramente a porta para um lado, amacia para o outro, mas ninguém gosta de uma declaração como aquela feita pelo pastor picareta Silas Malafaia. Ninguém gosta. Vamos ver o que disse o Hugo Motta em resposta a isso? A gente tem aqui, vou ler para vocês então, Hugo Motta, abre aspas, defendo 2 pontos. Primeiro, a sensibilidade para corrigir algum exagero que vem acontecendo com relação a quem não merece receber uma punição. Acho que essa sensibilidade é necessária, toca a todos nós, diz Hugo Motta. E a responsabilidade de poder na solução desse problema, que é sensível e é justo, nós não aumentarmos uma crise institucional que nós estamos vivendo. Então ele está aqui puxando o assunto para a dosimetria da pena mais uma vez, né? Exatamente. E olha, se fosse 1 milhão mesmo, como o bolsonarismo deseja e quer um dia voltar a fazer, eu acho que 1 milhão, seja de que lado venha, da esquerda, da direita, tem força política e altera um pouco o jogo, mexe com o medo dos parlamentares. Mas aquela legião que foi ontem para Paulista não mexe com ninguém. A gente sabe. Agora eu fui... Não é, Elô? Por favor. Não, eu acho que não mexe com ninguém, precisava botar muito mais gente na rua. Mas eu fui conversar hoje com gente, assim, do Centrão e até do PL também. Foi muito interessante, porque o pessoal do MDB, por exemplo,
está rachado, não existe unanimidade, o partido não está fechado com nenhuma decisão a respeito de urgência para anistia ou não. Então, as pessoas com quem eu conversei me disseram o seguinte: essa pressão toda que eles estão fazendo, esse constrangimento que eles estão criando dentro do Congresso Nacional, não vai dar em coisa boa para eles. Isso vai complicar a vida deles, essa pressão sobre o Hugo Mota, esse constrangimento tentando fazer essa obstrução dos trabalhos. Eles não tiveram um resultado muito bom porque não conseguiram barrar as votações, mas vamos ver como vai ser essa semana. Agora, me disse também esse pessoal do MDB que não foi trivial a presença de 7 governadores de estado na manifestação, que muito mais do que a população ali presente, esses 7 governadores, sim, mostram e têm poder de pressão sobre os deputados federais que precisam dos seus governadores para fazerem projetos nos seus estados. Então existe essa relação de dependência, que isso pode influenciar, né? Então ele viu com preocupação a presença desses governadores. E a outra coisa que eu achei super interessante foi, conversando com o pessoal, uma pessoa do PL, que obviamente pediu para não se identificar, essa pessoa me disse o seguinte: se você olhar para a votação da presidência da Câmara, né, 80% do PL votou no Hugo Mota. Sim. Apenas ali uns 20% é que votaram na candidatura do nome da extrema-direita, que era o Van Hatten. Uhum. Então, ele acha que vai ser muito difícil para o PL conseguir todas as assinaturas que ele está dizendo que vai conseguir, as 257, para forçar um pedido de urgência. Ele defendeu as manifestações, essa pessoa me disse que elas são válidas e tal, mas também me destacou o seguinte: o Hugo Mota, apesar de ser jovem, ele já está no 4º mandato na Câmara dos Deputados. Agora são 14 anos de vida pública no Congresso. Agora é que ele é presidente pela primeira vez. Então, ele sabe, me disse essa pessoa, ele sabe fazer o jogo político, ele tem compreensão desse momento que a gente está passando. Então, eu achei curioso, porque mesmo dentro do PL, há quem diga que os bolsonaristas mais radicais não terão o apoio que eles estão tentando conseguir com essas manobras de constrangimento, de pressão que eles estão fazendo dentro do Congresso, que acabam queimando pontes de diálogo, pontes que eles podem precisar no futuro próximo. E tem até algo mais grave, né, Elo, que ele está sofrendo ataques pessoais também, mas ali de ameaça de morte mesmo. A gente tem aqui a informação, que é do Kleber Lourenço, jornalista aqui do ICL, ele publicou no nosso site, vocês podem conferir em iclnoticias.com.br, mas o Hugo Mota ele tem recebido ameaça, agressão em grupo de WhatsApp dos bolsonaristas. A gente está aqui colocando algumas das mensagens na nossa tela, olha só. Operação da PF e Hugo Mota, tudo conectado. É difícil acreditar em coincidência em Brasília. E aí depois, Hugo Mota envergonha o povo da Paraíba e por aí vai. Enfim, ele tem recebido mensagens como essas, ataques no WhatsApp pessoal dele, né? Enfim. E, bom, a gente não poderia esperar nada de diferente, né? Os ministros do Supremo julgando o caso do 8 de janeiro, por exemplo, também sofrem ameaça direto. Sim, por aí. Esse é o método do bolsonarismo há séculos, né? Pelo menos desde a campanha de 2018. É assim que eles agem. São verdadeiras milícias digitais que atacam o alvo da vez. O alvo da vez é o deputado da Paraíba. Eu não acho uma tática inteligente na hora que você precisa dessa pauta no Congresso, você brigar logo com o dono da pauta. Eu não acho muito inteligente, mas eles acreditam, eles já venceram muita coisa na base da violência. Tanto que eles estão vivos aí, eles estão no jogo, eles levaram 8 governadores. Só que em relação aos governadores, eu acho que começa a ficar muito óbvio assim, para a população que há ali um jogo que é de quem vai herdar o voto do Jair Bolsonaro. É um Jair Bolsonaro mais moribundo, mais
meio zumbi, meio personagem de filme de zumbi, com o voto dele, e tem muito voto, em disputa. Mas é uma pessoa inelegível, é um cidadão que ainda vai ter o julgamento do STF. Iremos assistir sessões e mais sessões na TV Senado com todas aquelas acusações. É um personagem que tende a enfraquecer. A rua já mostra isso hoje. Era o homem que levava 1 milhão, agora só leva 40, 50, 18 no Rio. Então, é outra história, é outro Bolsonaro. Esse Bolsonaro moribundo que tem ali como papagaio de pirata, o Tarcísio, o Zema, o Caiado, tentando loucamente pegar o voto dele, é outro personagem. Elô? E esses governadores todos falaram que os partidos deles estão fechados com a anistia, o que não é verdade, né? E eu acho que essa chantagem intensa que o PL está fazendo na Câmara para tentar pautar esse projeto da anistia, na verdade revela muito mais fraqueza do que força. Porque se eles tivessem a força, eles não precisavam chantagear ninguém, né? Então eles estão chantageando porque eles não têm as assinaturas que eles dizem que têm. E falaram que vão constranger os deputados, publicando a lista de quem ainda não assinou, para ver se força a mão dessas pessoas a assinar. Então isso tudo revela muito mais fragilidade do que força. Eu acho que a gente tem que ler o que está por trás das declarações. O Sóstenes, né? O Sóstenes Cavalcante, ele fala assim... a direita está mais unida do que nunca. É justamente o oposto. Se tivesse tão unida, eles já tinham as 300 assinaturas para passar esse projeto. Exatamente. Já teria passado, inclusive. Até a gente tem a avaliação do próprio líder do PT na Câmara, que é o Lindbergh Farias, justamente a leitura da base do governo dentro da Câmara dos Deputados de como é que ele enxerga essa estratégia de ter Hugo Mota como alvo do bolsonarismo no momento que eles querem passar a anistia. Então vamos assistir essa avaliação do Lindbergh Farias, vamos ver. Eles podem fazer um ato na Paraíba para pressionar o Hugo Mota, né? Eu acho que o efeito disso vai ser contrário. Depois daquele discurso onde Silas Malafaia fala que o Hugo Mota é a vergonha da Paraíba, que pressiona o Hugo Mota, a chance do Hugo Mota pautar isso é zero. Essa política de intimidação deles, agressiva, não vai ter resultado. Até só para esclarecer aqui, essa fala foi na primeira edição, né, Lu? Vai lá. Foi de manhã, a gente fez uma entrevista lá. Não, essa fala dele, claro que tem aí muito desejo, né? Ele não pode garantir que o Hugo Mota não vai pautar, mas existe um movimento grande no Congresso que está dando a entender que ele vai adiar ao máximo essa decisão. Enquanto isso, é como o Chico falou, esses bolsonaristas, esses golpistas vão sendo julgados, a história vai toda sendo contada direitinho para a população brasileira e o timing deles, né, o tempo deles para conseguir fazer isso vai se esvaindo. Então, eu acho que isso também é muito interessante, né? Como que vai se dar esse processo. Não vejo nenhuma pressa do Hugo Mota de tomar decisão alguma a respeito desse tema. Exatamente. Não, e se for honrar a Paraíba, se estiver em jogo, seja honrar a Paraíba, o Hugo Mota tende a não pautar a anistia, porque historicamente a Paraíba vota com o Lula. Então, não faz sentido em nenhuma circunstância. Ainda tem isso. Ainda tem isso. Não... então eu vou. Se eu votar a favor do meu estado, eu vou votar contra a anistia. Meu estado elege outra coisa a cada eleição. Então, também não faria sentido. Exatamente. Não estamos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, um estado que seja mais bolsonarista e que resultaria num reflexo imediato em favorecer essa pauta. Mas você vai para Paraíba, você vai para Pernambuco, você vai para o Ceará, essa correlação de forças muda, altera. É mais a favor de não ser votado. Ou seja, sem anistia. Aqui... E aí é o que você estava falando também, né, Chico, que o Bolsonaro está moribundo, mas existem os votos bolsonaristas. Sim, né? Os votos existem. Então... Os votos existem. E essa pessoa com quem eu falei do MDB me disse o seguinte: a gente não sabe até que ponto os governadores que estão ali estão porque estão fechados com a pauta da anistia ou porque precisam
trazer para si esses votos bolsonaristas. Então, eles estão ali de olho nesse legado, né, eleitoral, muito mais do que qualquer outra coisa. Então, até onde vai a fidelidade deles com o projeto de anistia mesmo, também ninguém sabe, né? É isso aí, Elô. Super importante aqui, estava conversando com o Kleber Lourenço, que fez a reportagem que está no nosso site, né, sobre o monitoramento que o Hugo Motta recebeu. São monitoramentos que são feitos de grupos bolsonaristas e ele, o Hugo Motta, recebeu esses monitoramentos. Então, essas mensagens não são no WhatsApp dele, mas são endereçadas a ele, né? Estão ali fazendo ataques, enfim, ataques contra ele. Agora, Elô, agora há pouco, né, quando a gente fez a abertura aqui do programa, eu comentei a respeito do Bolsonaro ali falando inglês. E muita gente aqui no nosso chat dizendo, não, agora a gente vai ter que colocar esse vídeo de novo, porque virou meme, né? Esse vídeo do Bolsonaro falando inglês, ele tava ali com uma colinha lendo, né? E aí tem muita gente pedindo o vídeo aqui. Então, olha, o Bolsonaro estava querendo mandar uma mensagem para o mundo, mas acabou virando piada. Então, acho que vale a pena a gente rodar esse trecho aqui a pedidos. Vamos lá. Já formaram maioria para condenar a uma pena absurda um pipoqueiro e um sorveteiro por golpe de Estado armado. É inacreditável o que acontece. Eu não falo inglês. Uma grande falha da minha formação. Mas quero dar um recado aqui para o mundo. E depois eu faço a tradução para vocês. Popcorn and ice cream sellers sentenced for coup d'etat em Brasil. Ou seja, corneteiro, sorveteiro e pipoqueiro dando golpe de Estado no Brasil. É uma vergonha condenar mais esses dois por um crime que não existiu. É tudo muito bom. Não sei se a reação... A cara da eleitora dele, mas mesmo assim... Não sei se é isso que é o melhor ou se é ele dizendo, ou seja, tudo é muito bom ali. Ele avisa, né? Ou seja, queria dar o recado pro mundo e não deu, né? Porque ninguém entendeu porcaria nenhuma, né? Não, o mundo está debaixo de um tarifaço que para parar tudo, para ouvir o inglês de Bolsonaro vai ser difícil. Digamos que tem mais coisas interessantes para ser resolvido na comunidade europeia, nos Estados Unidos, na China. Ele não é o personagem da vez de forma alguma. De forma alguma. Agora, eu fiquei impressionada porque eu vi vários cartazes nessa manifestação com rostos de pessoas e escrito tudo em inglês. Exilado, preto, tudo em inglês. Ou seja, eles estavam fazendo uma manifestação para pedir arrego para Donald Trump, e eu acho que o Trump está preocupado com as tarifas que ele quer impor lá no país dos outros, e o Bolsonaro não vai ser preocupação dele, acho muito difícil. Não foi até agora, né? Porque fica lá, tem o filho que está em plantão lá, tem o neto do general que fica, saí agora há pouco da Casa Branca e olha, o Trump já está informado, e nada. Mais 72 horas. Mais 72 horas é ótimo. Agora, ele me lembrou o Girão, né, falando com o Elon Musk. Lembra esse cidadão chamado Elon Musk no Senado? E aí virou meme também. Toda vez que os bolsonaristas tentam, né, replicar algo nesse sentido, acaba virando meme. Então, tá aqui, né? Ele queria que a mensagem dele... Agora, a cara da eleitora... É muito bom. É o grande comentário dessa cena. Ela olha assim, por favor, né? Parabéns ao cinegrafista que captou esse momento único, né? Pô, tiozão, para. Tudo bem, fala as tuas groselhas normais. Não fala... Não traduz... Em português, né? Fala as tuas groselas aí que ainda tem quem acredita, mas isso aí não, né? Que aí fica difícil até para a eleitora defender. Crime. Por Como favor. disse o Rodrigo Viana agora há pouco no Alerta, esse crime. É crime mesmo, ele tá falando de crime. O crime que todos cometeram. Ou um crime contra a língua inglesa também, né? Fica aí a dúvida também. Qual dos crimes que ele está se referindo? Agora, Elô, a gente trouxe aqui para puxar justamente essa pauta do ato de domingo. E a gente teve o monitor da USP, que faz essa contabilização,
contabilizando, então, 45 mil pessoas, né, desse ato bolsonarista. Ano passado, a gente teve 185 mil. Então, para a gente ter um pouco uma comparação aqui. E a gente traz também uma pesquisa da Quest mostrando que essa não é uma pauta dos brasileiros. Vamos trazer, então, aqui, a gente já está com esse destaque na tela. Os envolvidos nas invasões do 8 de janeiro deveriam. Aí a gente tem aqui 56% continuar presos por mais tempo e cumprirem suas penas. Então, 56% dos entrevistados acreditam nisso, que eles deveriam continuar presos. Aí 18% ser soltos porque nem deveriam ter sido presos. 16% ser soltos porque já estão presos por tempo demais. Então, mais da metade, né? 56% dizendo sim, tem que cumprir suas penas, Chico. É muito alto, né? É uma pauta que parece que não interessa ao país nos termos que a extrema-direita está levando. Não. Eu acho que ontem esses 40 e poucos mil aí é muito aquele núcleo chamado raiz mesmo, o tio loucão, que está ainda deprimido com a falta de bingo, é o bolsonarista mais radical, né? Aquele radical que estará com ele até o fim da vida. Mas você vê que não acrescenta, não tem gente nova, não tem juventude, não tem vigor. Era uma manifestação também muito morta. Então não tem aquele vigor que já teve um dia. Eu acho que os votos, continua tendo voto, o país tem uma divisão bastante evidente entre esquerda, centro-esquerda e a extrema-direita de Bolsonaro. Está patente aí, não é à toa que os governadores estão lá tentando transferir de todas as formas esse voto do Bolsonaro. Não é à toa que o Tarcísio vai lá e pede anistia para o Bolsonaro, porque sabe que quer dar esse voto, se for candidato já agora em 2026, mas não tem força. Aquele vigor, aquela coisa que mexia com São Paulo, com a São Paulo conservadora, não está mais acontecendo. É o que destaca o Castro Rocha sempre que volta aqui ao ICL para falar sobre isso, Elu. E se você somar ali os que acham que deviam ser todos soltos porque não deviam nunca ter sido presos, e os que querem que eles sejam soltos porque acham que já passaram tempo demais na cadeia, dá 34% só, comparado com os 56% que acham que tem que ficar preso, cumprir pena. Então, assim, a opinião pública não está com o bolsonarismo nem de longe, e isso sim é que importa para o Congresso. Isso sim que tem peso. Essa pesquisa é muito importante para os deputados que estão lá no Congresso sofrendo essa pressão toda dos bolsonaristas, que vai continuar. Se a manobra de travar os trabalhos das comissões não deu certo, eles vão inventar outras, eles vão ficar experimentando e tentando enquanto essa pauta não morrer de vez. Vou trazer mais um trechinho aqui, Elo, sobre esse tema da anistia, né, dividindo o eleitorado bolsonarista. A gente tem 32%, de quem votou em Bolsonaro é contra a anistia. Então, a gente tem esse número e 61% a favor, mas chama a atenção de que mesmo votando em Bolsonaro, a gente tem 1/3 do eleitorado dele, vamos dizer assim, dizendo que não é a favor da anistia. Quando a gente olha para Lula, quem votou em Lula, a gente tem 77% contra essa proposta, claro, né? Porque, enfim, eleitor de Lula provavelmente não vai apoiar a anistia. Mas chama atenção, né, também, Chico, essa parcela importante dentro do eleitorado de Bolsonaro sendo contra. Quer dizer, apesar de ter votado no Bolsonaro, nem todo mundo. Aí eu acho que aquela pessoa correta que é conservadora, mas não está do lado de baderneira, do lado de quem quebra tudo em Brasília, não está do lado do crime. Isso. É uma cota que não está do lado do crime, para resumir. Não necessariamente não votaria mais no Bolsonaro, sim, mas talvez tenha mais dúvidas, sim, hoje em dia, né? Então, a coesão desse grupo político está rachando, e isso é que é importante. Eu acho que a gente vê isso dentro e fora do Congresso, a gente também vê
um estreitamento aí do bolsonarismo raiz. Eles estão, com essas manobras, correndo sério risco de se isolarem dentro do Congresso, que vai ser muito bom para o governo e para os demais partidos poderem discutir outras pautas que são de maior interesse do povo brasileiro. Né? Exatamente. E Elu, também é importante, eu acho que no momento que o Lula tenta reconstruir ou ampliar um arco de aliança para a eleição, e pega uma extrema-direita ainda focada muito nessa questão de salvar Bolsonaro, salvar a pele do Bolsonaro, é importante, acho que há um espaço aí, cria-se um espaço de ampliação para o governo. Ampliação de base, ampliação de apoio para a eleição de 2026, porque se eles ficarem nessa pauta única até abril do próximo ano, que é o período, é a data que a Justiça Eleitoral dá para as pessoas deixarem seus carros e concorrerem a outros, também, eu acho que cria-se um cenário positivo para o governo. Excelente ponto, Chico. E se a gente juntar esse resultado dessa pesquisa, mostrando um racha aí entre os bolsonaristas, com o resultado da última pesquisa a respeito da aprovação e desaprovação do governo Lula, que parou de cair e está começando a se recuperar, se essa tendência continua, vai ficar ainda mais fácil para o governo ampliar o arco de alianças, porque todo mundo vai querer ir com quem está se dando bem, quem está ganhando. E se ficarem ainda mais contra o Centrão, né, Lu? Aí soma mais um fator ainda, né? Vão ficar queimando o filme com o Hugo Mota, criticando ele dessa maneira aberta, alijando um possível aliado, né, do partido do governo do Tarcísio de Freitas, inclusive. Exatamente. Né? Então, Republicanos, né? Eu acho que exatamente. Então acho complicado. Então abre-se aí um espaço para o governo Lula, com certeza. Muito importante essa avaliação. Elô, obrigada por hoje. A gente se vê de novo em breve, querida. Essa semana promete aí. Valeu. Valeu, Elô. Até amanhã, pessoal. Obrigado. Bom, a gente vai continuar falando a respeito de Donald Trump, porque esse foi o assunto do dia, né? Agora há pouco no SL Urgente a gente também trouxe detalhes a respeito disso. Rodrigo está chegando aqui para continuar essa conversa junto com a gente. Reforço de peso. Jogador da Europa chegando. Que é isso? Jogador da Europa, Champions League. Diretamente de lá, é isso. Agora há pouco. Prometo que eu não vou subir na bola. Boa. Né? Que bom, Rodrigo. Lembra do Memphis? Depay subiu na posição da bola. Mas também não sou o Memphis, hein? Peraí. Agora, vamos lá. A gente estava O Romero, se eu fosse o Romero, já estava bom, do Paraguai. Bom demais. Tupanzinho, lembra? Tupanzinho, se eu fosse Tupanzinho, já estava bom. Bom demais. Rodrigo tá de bom humor, né? Porque depois de Corinthians, né? De ver o Corinthians, você vê que ele já chega assim... É verdade, né? Mas agora há pouco, Rodrigo, a gente estava acompanhando esse movimento das bolsas desde de manhã, o dia já amanheceu assim, derretendo tudo. E aí depois, agora à tarde, enquanto você estava ao vivo no SL Urgente, o Trump estava falando. E ele estava junto com Netanyahu. Sim. Então... eles estavam ali na Casa Branca fazendo pronunciamento e, olha, saiu de tudo lá, gente. Saiu o Trump criticando a União Europeia, dizendo que ninguém vai querer negociar com a China, que ele fez o certo, na verdade, de impor esse tarifaço, porque voltou a ameaçar a China também com tarifa de 50%. Foi uma Israel levou 17% de taxação. Olha só, então. E o Netanyahu estava lá do ladinho do Trump, né? Porque será que sabe quem é que fornece os armamentos. Ele vai tirar para Israel? Vamos chamar o Jamil Chad para ajudar a gente a ter essa resposta? Jamil resolve. Ele pode nos responder. Jamil, boa noite. Boa noite. Não, eu não resolvo. Eu vou tentar só trazer fatos aqui. Chico, é impossível hoje você terminar o dia com algum tipo de, eu diria, clareza sobre o que vai acontecer nesse governo. Realmente bastante complicado. Boa noite para vocês todos. Boa noite, querido. Ô, Jamil, aproveitando que eu estava comentando aqui da China, porque são tantos aspectos, né? Vou pegar um, que foi o Trump falando dos 50%, foi um anúncio que ele fez um pouco mais cedo e voltou a falar nesse pronunciamento em que ele estava do lado do Netanyahu, né? Então ele disse o seguinte, vou abrir aspas para o Donald Trump. Se a China não retirar o seu aumento de 34% acima de seus abusos comerciais de longo prazo até amanhã, 8 de abril de 2025, portanto, os Estados Unidos vão impor à China tarifas adicionais de 50%
a partir de 9 de abril. Quer dizer, ele está dobrando a aposta aqui, né? Dizendo, olha, China, ou vocês vão dançar conforme a música que eu quero, senão a gente vai ficar nessa queda de braço eternamente, né? Ele quer gritar mais alto. É isso, Gabi. O que nós estamos vendo é uma escalada impressionante dessa guerra comercial, é uma escalada que muita gente já temia, né, justamente por conta das primeiras declarações. Vamos só relembrar algumas coisas aqui. Na quarta-feira passada, quando Donald Trump anuncia as tarifas, logo depois disso, o seu secretário do Tesouro faz um alerta aos outros países, dizendo o seguinte: não façam retaliações, porque se vocês vierem com retaliações, nós vamos aumentar ainda mais as tarifas. Venham negociar com a gente, mas sem nenhum tipo de retaliação. Ou seja, vamos resumir aqui, Donald Trump então coloca uma pistola na cabeça das pessoas e diz: venham negociar, mas venham negociar em condições diferentes de poder, né? Ou seja, não venham negociar no mesmo nível. O que fez a China? Colocou as tarifas no mesmo patamar que os americanos tinham colocado para eles, 34%. E aí, hoje, Donald Trump, então, escala essa guerra comercial, anuncia 50% de tarifas. Obviamente, isso tem um impacto gigantesco no mercado. Por quê? Porque uma tarifa extra de 50% para a China, em muitos setores, significa, Gabi, uma interrupção do comércio. Né? Fica inviável que aquele produto chinês possa entrar no mercado americano com algum tipo de competitividade. Então, é extremamente grave o que nós estamos vendo. De um lado, a China. De outro, países como o Japão, Israel, Vietnã e a União Europeia, que não anunciaram retaliações e que anunciaram, sim, a tentativa de uma negociação. O Brasil também quer negociar, mas o Brasil não quer uma liberalização comercial. No caso da União Europeia, a União Europeia até foi muito inteligente, disse: quer negociar? Então tá bom, nós vamos propor 0 a 0, ou seja, 0 tarifas para os seus produtos industriais entrarem aqui, como você quer, mas 0 para os nossos produtos industriais no mercado americano. Aí, o que fez Donald Trump nessa coletiva aí no Salão Oval, reagir: não é bem assim. Bom, é ou não é? Né? Então, obviamente, é um negociador, nós estamos falando aqui de um negociador, alguns chamam de gangster, né? Alguns usam outro nome para falar sobre essa tática negociadora, mas o fato é que você tem, obviamente, neste momento, uma enorme indefinição. De um lado, a China, do outro, os países que querem algum tipo de negociação. Só que para trazer mais um dado a respeito disso, né, a Embaixada da China nos Estados Unidos recuperou e postou um vídeo, gente, do Donald Trump não, desculpa, do Ronald Reagan, né, um ex-presidente que é um grande exemplo do neoliberalismo dos anos 80. Sim. E ele falando contra a imposição de tarifas. Então, até ele, né? Vamos passar. Parecia que ele estava descrevendo o que nós estamos vendo agora. Pois é, parece que ele estava prevendo o futuro, né? Vamos assistir, então a gente volta a falar. High tariffs inevitably lead to retaliation by foreign countries and the triggering of fierce trade wars. The result is more and more tariffs, higher and higher trade barriers, and less competition. So soon, because of the prices made artificially high by tariffs that subsidize inefficiency and poor management, people stop buying. Then the worst happens. Markets shrink and collapse, businesses and industries shut down, and millions of people lose their jobs. Rodrigo, parece muito uma previsão do que ia acontecer. As retaliações vão acontecer, os empregos vão encolher. Não, é impressionante, né? O cowboy já profeta, né? O cowboy Ronald Reagan, né? Os mais novos não chegaram a ver. Um ator de filme de Bang Bang, né? Que é outro presidente improvável, né? Sim. Era um presidente vem do cinema e vira presidente. Acho que nem ele contava com o Trump no futuro. Não. Não imaginava essa... Não. E muito menos que o Trump usasse o Ronald Reagan como uma referência, né? Obviamente, isso é um contorno inesperado da história. Agora, deixa eu contar uma coisinha para vocês, porque isso também é muito revelador, esse vídeo. Historicamente, os republicanos sempre defenderam o livre comércio. Os republicanos
O Partido Republicano é o partido do livre comércio. É o partido que o Brasil, por exemplo, eu me lembro na época do Bush, que o Brasil falou, não, olha, com os republicanos dá para negociar, porque justamente eles querem abertura de mercado, eles querem livre comércio, eles não querem barreiras. Quem queria barreiras eram os democratas. Olha que loucura que nós estamos vivendo. Eu me lembro, por exemplo, na rodada, no lançamento o fracassado lançamento da rodada do milênio, na época, 1999, em Seattle. Não sei se vocês se lembram disso, teve um enorme protesto, etc. De rua, interrompeu a negociação. Eu sei que foi no século passado, mas eu queria contar essa história porque, naquele momento, o presidente era um certo Bill Clinton, democrata, e ele causou um reboliço internacional quando ele exigiu que os países emergentes adotassem critérios trabalhistas e ambientais para o comércio. E só isso já foi visto como uma medida protecionista, que era um absurdo. Olha só esses democratas falando em protecionismo. E os republicanos dizendo, olha só, olha o que vai acontecer com a nossa economia se a gente deixar na mão dos democratas. Hoje, os papéis estão absolutamente invertidos. São os republicanos, na verdade, um partido republicano sequestrado por Donald Trump. Não é o Partido Republicano tradicional. É um Partido Republicano sequestrado por Donald Trump, que aí, obviamente, cria uma situação na qual é o nacionalismo econômico, barreiras e isolacionismo que prevalecem. E aí a gente tem o cenário na Argentina, que curiosamente é um aliado do Donald Trump, né? A gente está falando do Javier Milei, e eles também estão sentindo os efeitos dessa guerra comercial. Então a Argentina não escapou, apesar do Javier Milei ser parça do Donald Trump. Gabi, eu diria mais que a Argentina já vinha com dificuldades muito sérias, né, na economia. Essas são imagens de hoje, ó, o povo fazendo fila no banco. Lá na Argentina, isso dá frio na espinha, né, Chico? A lembrança, e para eles a memória leva para uns dias terríveis. De 2001, o Corralito, né? Quando houve a apreensão, quer dizer, seguraram todo o dinheiro que tinha no banco. Foi muito pior do que o Collor fez aqui no Brasil. Foi algo terrível. Aqui foi algo pontual, né? Mas lá na Argentina, eu acho que é muito mais cultural essa percepção que eles têm a respeito da economia e gerou medo. É um medo e é uma desconfiança em relação ao sistema financeiro, ao sistema bancário. Muitos argentinos têm o hábito de guardar dinheiro em casa, em dólar, claro, né? Ou em euro, mas assim, isso continua por causa desta fase ainda, em que o dinheiro, as poupanças dos argentinos ficaram retidas no banco. Então a Argentina já vinha com uma dificuldade, com uma instabilidade e um medo de que viesse uma nova crise parecida com 2001. Estão esperando para assinar um acordo com a FMI, né? O Jamil deve estar acompanhando isso também, porque não tem dólar. A Argentina, ao contrário do Brasil, que fez um colchão de dólares na época do Lula e da Dilma, a Argentina não tem dólar. Então, qualquer espirro vira uma pneumonia na Argentina. Já estavam sem dólar, dependendo do FMI. Veio esse tarifaço, juntou tudo. Está um momento de pré-pânico lá na Argentina, viu? Exatamente, Rodrigo. E, de fato, o Javier Milei esteve aqui nos Estados Unidos esses dias, fez vários elogios a Donald Trump, obviamente, dizendo que é o grande líder do mundo, aquela coisa toda. Por quê? Porque ele sabe que Donald Trump tem o poder de dizer sim ou não para um empréstimo do FMI para ele. Então, vamos aqui tirar essa parte folclórica quase do Javier Milei, toda essa parte ideológica. Ele sabe que ele precisa de um acordo com o FMI. E para ter um acordo com o FMI, passa por uma pessoa só, Donald Trump. É isso. Eu acho que vale a pena a gente continuar acompanhando como é que esses movimentos todos, né, dessa guerra tarifária estão afetando outros países ao redor do mundo, outras economias também. Aqui no Brasil a gente está numa situação um pouco mais confortável, mas é lógico que o medo de uma recessão global está tomando conta de todo mundo, né? Aqui o presidente da Câmara, Hugo Mota, a gente estava falando dele agora há pouco, dele respondendo a essa questão da anistia, ele falou também, deu uma declaração forte sobre essa política do Donald Trump. Então, ele comparou, né, ao momento que o Brasil viveu também em 2001, quando a gente teve, só que aí um outro episódio de 2001, que foi o 11 de setembro. Então, ele está falando a respeito disso. Vou trazer aqui as aspas ipsis literis do que disse o Hugo Mota, que é o presidente da Câmara. Ele disse: se o 11 de setembro foi um marco para o mundo com o ataque às Torres Gêmeas, mudando a conformação política mundial, nós temos o 2 de abril de 2025 como uma mudança de parâmetro e comportamento para os países.
Agora, eu achei realmente muito forte isso vindo do Hugo Mota, né? Ele que costuma ter... Muito discreto, geralmente, Com né? certeza. Mas o assessor dele de marketing não é nada discreto, então... E aí ele parece um pouco o terrorismo tarifário que ele está falando, né? Dessa vez, em vez de terrorismo do avião nas torres, é o terrorismo praticado pelo próprio presidente dos Estados Unidos, que coloca o mundo num novo momento geopolítico, né? Mais ou menos isso que ele disse, Chico. Você não teve o número de mortes que teve na questão das torres gêmeas, mas é um terror econômico. Você muda toda a regra de um jogo, do game inteiro. Jogava-se um videogame no capitalismo do mundo inteiro, agora é outro. Quem entra agora não sabe, mas como é que eu vou jogar esse jogo? Qual é a regra, né? Qual é a regra? Mudou completamente. O mundo que nós vimos, pelo menos na economia, o mundo de um acerto dos dois lados do Atlântico, né? Dos europeus com os Estados Unidos, e tanto político, econômico e militar, né? A OTAN. Isso está se desfazendo por esse ataque das tarifas. Mas fala, Jamil, você ia comentar essa afirmação do presidente da Câmara, né? Tem uma parte verdadeira dessa afirmação que obviamente, é um marco histórico, sem dúvida nenhuma. Agora, as reações foram muito diferentes. No pós-11 de setembro, o que nós vimos nos primeiros dias do pós-11 de setembro, dia 12, dia 13, dia 14, dia 15 de setembro, naquele momento, foi uma união global. Houve um sentimento de união global enorme em torno basicamente do sofrimento americano. Isso tudo se desfez depois, porque obviamente o que aconteceu é que obviamente o governo americano usou aquilo para fazer a guerra no Iraque, depois primeiro no Afeganistão, depois no Iraque, aí todo aquele caos que nós vimos no Oriente Médio. Mas a primeira reação global não foi de ira aos Estados Unidos, não foi de desprezo, não foi isso. O que nós vimos naquele momento, se vocês se lembram, foi quase uma coalizão internacional. E essa coalizão internacional, e aí foi um grande desperdício, ao meu ver, da política externa americana, de não ter aproveitado aquela coalizão internacional daquele momento, porque, afinal de contas, os Estados Unidos atacados significava o mundo livre sendo atacado por um ataque terrorista. Então, existia um capital político que os próprios americanos destruíram logo depois, né? Obviamente, a gente sabe como isso tudo acabou. Agora, dessa vez foi o contrário. O que nós tivemos foi um anúncio político que também gerou uma mexida geopolítica profunda, e aí eu concordo, a OMC basicamente fechou as portas no dia 2 de abril, porque obviamente nenhuma dessas regras estavam ali colocadas, mas a reação foi contrária. A reação foi, em primeiro lugar, de muita incompreensão em relação aos americanos, de muita indignação por vários países, cada um por si tentando negociar um acordo e ser privilegiado ou encontrar uma brecha para ganhar do concorrente, às vezes o seu próprio vizinho. Então, é muito diferente o que aconteceu. Eu concordo com o presidente da Câmara de que houve sim, que é sim um abalo sísmico e que sim, a geopolítica mundial muda, mas são reações completamente diferentes. É verdade, naquele episódio do 11 de setembro houve uma certa unidade do mundo ocidental e até de hoje, mais do que o mundo ocidental, contra o chamado terrorismo e tal, e aí houve uma união em torno dos Estados Unidos. E agora não, o que há é uma união, uma certa unidade contra a guerra declarada por Donald Trump. Então, realmente... Parece que essa é a única saída, né, Rodrigo, de fato, a responder a um país do tamanho dos Estados Unidos. Exatamente, você estabelecer algum tipo de ponte com outros países. Agora, só para retomar a figura do Hugo Mota, eu sei que a gente tem coisa muito maior do que o Hugo Mota nesse momento no mundo, mas os bolsonaristas talvez estejam no salto alto realmente, né? Porque eles estão achando que eles podem se dar o luxo de mirar, atacar o Hugo Mota, talvez achando, não, a gente tem parceria com o Trump, a gente tem a força, a gente tem isso, a gente tem aquilo. Foram para cima do presidente da Câmara e talvez não estejam percebendo, como vocês estavam comentando aqui antes do Jamil e eu entrarmos com a Heloísa, vocês dois, que há uma movimentação que pode jogar um pedaço do centro de novo para o lado do Lula. Eu acho, porque a questão para definir quem vai ganhar em 2026, primeiro é se o Lula consegue, né, controlar os preços, isso também é importante e tal, mas para que lado que vai o chamado centro? Porque em 2022 houve uma frente ampla contra a extrema-direita. O que nós estamos correndo o risco de ver aqui agora era uma frente ampla contra o Lula.
Só que ao tomar essas medidas que estão, essas atitudes que estão tomando agora, os bolsonaristas refazem a frente ampla do lado do Lula. Favorece o Lula nesse momento. Porque joga o Hugo Mota pro lado do Lula. Até porque antes tinha o Arthur Lira, né? Que era um político que aparecia do lado de Bolsonaro, né? Na campanha eleitoral, enfim, era outro cenário. Sim, sim. Não, pode favorecer muito o Lula. No cenário em que a candidatura do Tarcísio deu meio uma miada um pouco, tá? Um pouco na moita. Porque ele quer enaltecer o Bolsonaro para herdar depois esse Herdar um pouco mais para frente. Acho que ele resolveu dar um tempo agora. E como eleição, como aliança é definido muito tempo antes, pode acontecer totalmente o contrário do que o Ciro Nogueira previu naquele complô dele na Faria Lima, que é uma aliança da extrema-direita com o centro contra Lula. Em vez disso, o centro e um pouco da direita, digamos, mais civilizada, não essa que questiona urnas, não essa que quer o fim da democracia, também já rumar com o Lula desde já. E a hora que o Hugo Mota vem e bate de frente, faz uma crítica ao tarifaço, ele está dizendo para os bolsonaristas, não temos como defender isso. O agronegócio, que poderia se formar quase todo do lado do bolsonarista, olha e fala, mas peraí, nós vamos ficar do lado de um candidato que defende as políticas do Trump, que detonam o agronegócio brasileiro, ou vamos ficar com o Lula, com quem dá para conversar? Né? Você olha para Trump agora, a imagem que vem na cabeça das pessoas é caos. É caos. Então, isso joga também favoravelmente ao Lula. É a minha visão, a política muda muito rápido, mas semana passada viu, Jamil, estava aqui o Ciro Nogueira fazendo previsões, o Lula acabou. Né? E a gente até comentou, eles já mataram o Lula tantas vezes, estavam tentando matar de novo politicamente semana passada. Parece que não deu muito certo. Não, de fato, eu acho que inclusive tem da parte do governo brasileiro, isso eu tenho ouvido de várias fontes no governo brasileiro, tem uma tentativa de usar essa questão do tarifaço, mas não só do tarifaço, mas essa palavra central que a Gabi usou, o caos que representa Donald Trump, para falar, calma aí, vocês apoiam isso? É isso mesmo? Ou ele é o líder de vocês? Esse senhor aí que causa um caos no mundo, etc. Claro, tentando inclusive dizer o seguinte, e aí, qual é a pátria que vocês defendem? Qual é a pátria? Né? Essa é uma pergunta muito justa, né? no caso atual hoje. Eu vi outro dia, voltando ao tema do Milei, que é muito engraçado, porque assim que saiu a tarifa de 10% para o Brasil, mas saiu também para a Argentina, 10%, o governo Milei, os apoiadores do Milei foram às redes sociais para dizer foi só 10% porque nós temos uma relação privilegiada com o Donald Trump. Baita mentira, né? Porque obviamente o governo Lula não tem essa relação privilegiada e teve os mesmos 10%. A Bolívia não tem nenhum tipo de relação privilegiada e também teve os 10%. O Petro não tem nenhuma relação privilegiada também. Ou seja, claro, cada um constrói uma narrativa. Essa narrativa construída pelos bolsonaristas, ela fica extremamente frágil no momento em que aquele grande líder, aquele grande mito do norte, que viria nos salvar todos, etc., é o causador de um colapso tão grande na economia mundial e tanta incerteza. Tanto que até mesmo naquela ala mais delirante da manifestação bolsonarista, ontem eu acompanhei bastante, né, nas transmissões, por dever de ofício, e você vê, tinha menos bandeiras do Trump, menos Trump já, viu, Jamil? Porque já tinham diminuído esse efeito. Fica difícil de defender. Você vai defender a taxa que afeta um setor fundamental para a economia nacional, que você é um empregado, ou um empregador bolsonarista. Eu fico imaginando o pessoal lá em Santa Catarina com a perspectiva de tarifas extraordinárias sobre a madeira, que esse é o próximo grande assunto, né? Eu fico imaginando, calma aí, esse é o nosso líder, aquele que vai me gerar um prejuízo que talvez eu vá à falência? É isso mesmo? Porque assim não é, e aí esse é um ponto fundamental para a gente entender, não é só uma tarifa, que pena, meu produto ficou um pouquinho mais caro, minha margem vai ser diminuída um pouco. Não, para algumas empresas isso vai significar o fechamento do mercado americano. É isso que vai significar. O que o Donald Trump quer é comprar local, é que, obviamente, a exportação caia.
Não é que você reduza a tua margem, é que você não venda para eles. Então, eu fico imaginando, esse meu grande líder defende que eu mantenha uma relação com aquele que está me prejudicando. Que história é essa? Né? Ou seja, aqueles que talvez não sejam, vamos dizer assim, ideólogos muito, ou cegos, de uma forma muito explícita, vão, obviamente, repensar esse apoio. Ô, Gabi, só rapidinho, só antes de você, eu sei que você tem mais um tema para trazer para o Jamil, só para fechar, no fim de semana, falando desse cenário político, que na semana passada estava o Ciro Nogueira dizendo que o Lula estava morto e que era irreversível e tal, depois a própria pesquisa Quest mostrou que o Lula ganhava eleitoralmente, apesar da popularidade não estar num bom momento, aí veio o Datafolha no fim de semana e mostrou duas coisas, a popularidade parou de cair, até recuperou um pouco, né? A diferença entre aprova e desaprova está muito pequena e o Lula, no Datafolha, ganha de todos eles. Ganha de Bolsonaro, da Michele, do Eduardo, do Caiado, de todo mundo. Então, isso também é importante para o Lula tentar estabilizar o governo dele. E aí os bolsonaristas de salto alto resolveram transformar o presidente da Câmara, um homem de centro-direita, num novo inimigo, um novo Xandão. É o comunista agora que eles vão atacar. Sendo que as pesquisas mostram o Lula fortalecido. Eu acho que eles estão fazendo a leitura equivocada do cenário, Gabi, mas só para fechar esse quadro, a gente não tinha trazido o Datafolha, até porque foi de ontem, né? Foi agora também, Rodrigo, e acho que vale, já que a gente está falando do presidente Lula, trazer uma declaração dele sobre Donald Trump, que é realmente, assim, notícia quente, acabou de sair, ele falando a respeito da escalada do dólar, né, tensão comercial e tal, o presidente Lula disse, olha, o Trump pode falar o que quiser, porque não vai abalar o Brasil. Foi uma declaração que ele disse agora, em meio a essa elevação das tarifas do Trump e tal. Então, ele deu uma declaração nesse sentido e acho que vale a pena. O Jamil ele tem uma apuração de como o corpo do Itamaraty está tratando essa história, Jamil. Acho que vale a pena a gente explicar aqui para quem está nos acompanhando, né? Porque na semana passada, o presidente Lula foi a público e disse, olha, a gente vai responder com reciprocidade, sim. Só que, na verdade, o que está se dizendo ali nas negociações é que o Brasil não vai responder com essa reciprocidade, né? Acho que o Brasil está indo com cautela, está todo mundo estudando se os Estados Unidos vão aplicar mesmo, como é que vai ser, enfim, não vai ter uma coisa atribulada, mas ao mesmo tempo é estratégia política, né? O Lula tem que responder à altura porque é presidente do Brasil, enfim. Sem dúvida. Vamos lá, por pontos. Sim, o Brasil vai negociar, inclusive tem uma delegação, um encontro virtual planejado aí para os próximos dias, então o Brasil quer negociar. Esse é o ponto, eles sabem que os americanos também querem negociar. Agora, enquanto isso acontece, dois outros elementos vão ser preparados. Primeiro, um recurso ao OMC. Não, mas calma aí, a OMC não estava fechada? Tá. Mas é uma forma de você dizer simbolicamente que eu jogo pelas regras do jogo, eu jogo pelo multilateralismo, eu não atropelo e adoto regras unilaterais inventadas da minha cabeça ou do padeiro ali da esquina, não, eu jogo pelas regras internacionais. Então um caminho que o Brasil vai usar é justamente recorrer ao OMC como esse elemento simbólico. E o segundo elemento é justamente promulgar o PL que outro dia passou na Câmara e no Senado, dando instrumentos para o Brasil retalhar, para que, se a negociação não caminhe, se eventualmente a imprevisibilidade de Donald Trump levar a novas tarifas contra o Brasil, porque nunca se sabe nesse governo Trump, então o Brasil estaria armado para eventualmente tomar alguma outra atitude. Mas a atitude preferencial inicial é justamente a de não abrir uma guerra comercial, a de negociar. Aí tem uma lógica por trás disso, que é uma lógica que até faz sentido já para 2026, para guerra eleitoral, que vai ser 2026. É o seguinte, tudo que der para negociar com Donald Trump, o Brasil vai optar pela negociação. Porque sabe que qualquer tipo de irritação extra, qualquer tipo de crise vai ser usada não só pelo governo americano, mas pelos bolsonaristas para 2026 trazer para a situação brasileira o Trump, né? O próprio governo americano. E aí, com ataques contra as instituições brasileiras, contra o Alexandre de Moraes, contra o STF, etc, etc, etc. Então, no que der para negociar, sem abrir mão, obviamente, da soberania, é o que o Brasil vai fazer. São as vacinas, que até nessa matéria eu cito. A vacina, por exemplo, na questão da deportação. Teve aquele momento
de tensão, tratados mal, de uma forma indigna, etc. Muito bem, o que fez o Brasil? Negociou uma nova condição para que esses brasileiros voltassem ao Brasil. Conseguiu negociar. Não foi no caminho da Colômbia que gerou todo aquele caos. Agora, na questão comercial, vai ser a mesma estratégia. Negociar, negociar e negociar. Agora, importante, isso desde que não viole uma soberania, a soberania do país. Então, por exemplo, agora no dia 10, entra em vigor os vistos aos turistas americanos. Isso, se não houvesse uma crise hoje tarifária, etc., podia até ter espaço para uma negociação. Mas como não há esse espaço, o Brasil vai adiante com o plano de colocar, então, os vistos aos turistas americanos. Outro exemplo, se eventualmente o governo americano colocar o Alexandre de Moraes, Gonê e outras pessoas numa lista de sanções, mais uma vez o Brasil vai ter de reagir, porque é um ataque institucional contra os poderes do país. Não contra uma pessoa, não é contra o Alexandre, né, contra o Gonê, não, é contra as instituições brasileiras, e aí sim é uma violação à soberania, e aí o Brasil reagiria. É fundamental, né, Jamil? Acho que o Brasil está num caminho aí respondendo muito sobriamente a tudo que está acontecendo, na verdade, né? Obrigada demais, a gente se vê em breve, querido. Valeu. Bom trabalho. Valeu, vamos ver tudo isso, porque, obviamente, nós estamos falando por hoje, né? Como a gente viu, Donald Trump pode elevar a tarifa em 50% para a China da noite para o dia, daquela forma. Então, né, como diz o Itamaraty, a imprevisibilidade reina neste momento. Com certeza. Exatamente, né? Com a China já falam em 104%, né? Que chega a 104%. Vai aparecer no jogo de truco. Não sei onde vai isso. Truco, 6... Mas 12. É gritar mais alto mesmo o negócio. É jogo de truco. Né? E nesse jogo de truco, o dólar hoje subiu de novo. Você viu a tarifa? A cotação fechou o dólar 5,91. E a Bolsa Brasileira caiu menos 1,31% no fechamento desta segunda-feira, né? E olha, e chinês, pela sua cultura, até a cultura mística e tal, não é de sair atirando assim à toa. Estão lá com aquela calmaria que uma cultura chinesa deu, milenar. Não vai sair, não, então vamos taxar você em 200. Não, tá esperando para jogar. Gente, eu acho que esse tipo de coisa é um cenário que a gente vai enfrentar todos os dias. Desde que Trump sentou na cadeira, ele já assumiu dizendo que, olha, comigo vai ser assim. Então a gente vai ter que ter um cenário internacional, estar preparado para esse tipo de coisa, entendendo... Parece que minuto a minuto o cenário muda. Eu estava conversando com a Débora Maganha mais cedo, economista aqui do CL, e ela dizendo, olha, eu estou de olho nas notícias de manhã, mas agora a gente sentou para fazer uma reunião, eu saí... Já mudou. Piscou, mudou. E atualizar tudo de novo, porque Sim. as bolsas estão ali fazendo uma movimentação diferente. Então, esse tipo de cenário a gente tem que estar ali ligado minuto a minuto. E acho que vale a pena, né, nesse momento que a gente está conversando aqui sobre Donald Trump, a gente lembrar que entender tudo isso é algo que a gente pode fazer de graça aqui no CL, né? Sim, e ajuda a gente a entender, porque a gente está falando aqui do mundo, mas tem a vida de cada um também. Muita gente ansiosa. Pô, eu consegui guardar um dinheirinho, estou chegando ali perto de aposentar, tem um risco para o meu dinheiro? Não Exato, tem, né? A gente acabou de falar da Argentina, os argentinos estão com essa preocupação. Então, como é que você se defende disso? Tem que ter informação. Os estadunidenses também, né? Também. Assim, tem uma cultura de investimento. O Edu Moreira, outro dia, estava explicando isso, né? Que tem um sentimento de empobrecimento. Isso é muito importante. Porque muitos deles aplicam na Bolsa, na classe média. Por isso que é importante a aula que está aí na tela. A aula aberta, né? Que o Edu vai dar dentro do Investidor Mestre 2.0 na próxima terça. Dia 15 de abril, né, Gabi? Era isso que você ia falar, né? Trazer o Investidor Mestre, 15 né? de abril, vai ser às 8 horas da noite. 15 de abril é terça-feira que vem, tá, gente? Então, acho que vale a pena esses 2 segundos aqui, você parar. A gente aqui, ó, tá de olho aqui e vai continuar as notícias. A gente dá até um tempinho aí para você tirar esse momento, para você colocar aí no seu navegador icln2.com.br, digita o seu e-mail com calma, para você poder acompanhar essa aula que vai ser de graça. Aliás, para você conseguir ter acesso a isso em outros lugares, é um curso que é caro, mas aqui no CL... Além de ser caro nos outros lugares, é direcionado. A influência X ou influência Y faz esse tipo de trabalho para banco, mas patrocinado. Um é do Bradesco, outro é do Santander, outro é daquelas siglas da Faria Lima, BTG, é o que é bom para eles, XP, né? e o Escambau.
eles fazem patrocinado, vão ganhar para levar o cliente para o seu banco. Essa análise do Eduardo é independente. Sabe, não tem essa, vou favorecer aqui, acolá. Não, é para você entender o mundo. Sobre esses bancos, né? Exatamente. Inclusive. E aí, pegando o Edu, tá sempre, todos os dias aqui com a gente, observando, né, o noticiário. Hoje de manhã ele estava, inclusive, explicando essa movimentação nas bolsas do mundo inteiro. Então, ele está muito atualizado com tudo que está acontecendo no mundo, né? Que eu acho que é um grande diferencial também para quando a gente vai falar de investimento, de proteger o dinheiro, né? E se você tem um receio, eu, por exemplo, tenho muito receio, né? Vou investir Meu Deus, a gente que tem pouco fica com mais cuidado ainda. Exatamente. Então, acho que é fundamental a gente parar esses 2 segundos aí para acompanhar o Investidor Mestre, que vai ser na semana que vem. E a gente vai continuar falando todos os dias sobre Donald Trump, trazendo as notícias do Brasil e do mundo, porque olha, realmente o cenário econômico e geopolítico, né? Porque está movimentando a história da geopolítica do mundo inteiro. Então, a gente vai continuar acompanhando essa história. Agora há pouco já tivemos declaração do Lula, Trump do lado do Netanyahu, dizendo, olha, eu vou responder mais ainda, dobrou a aposta com a China. Então, gente... Eu estava vendo aqui que o Lula, só para fechar, então fica aqui o convite, você se inscreve no icln2.com.br e se inscreve na aula do Investidor Mestre da semana que vem. Mas o Lula, ao dar a resposta e falar que o Trump não adianta ameaçar, falou justamente das reservas. A Argentina não tem reservas. E aí está dependendo do FMI. O Brasil tem quase 400 bilhões de reservas em dólares que foram acumulados lá nos anos bons do Lula, da Dilma. Então é bom você ter esse colchão, garante uma independência. E a Argentina está pendurada, com o chapéu pendurado na China, porque a China segurou muita onda no começo do Milei. Verdade, segurou a onda, apesar do Milei ter falado os diabos sobre a China. Mas foi quem salvou lá. Então os caras estão, pelo amor de Deus. Se eu fosse argentina, eu estava na fila também de banco. O pior é isso. Ainda bem que a gente nesse momento está respirando fundo aqui. Agora, eu queria lembrar todo mundo que está nos acompanhando também, Chico e Rodrigo, para apoiarem, né, o nosso jornalismo independente. A gente tem aqui os nossos canais, né, Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira. Ativa o sininho para você receber a notificação de que a nossa programação está começando. A gente tem programação praticamente o dia inteiro, né? Sim. E a gente tem o Investidor Mestre, a gente tem os cursos da nossa plataforma, na verdade, né, que todo mundo pode fazer e vai estar apoiando o nosso jornalismo, mas também apoiando o nosso canal. Eu falei da China, você pode até aprender mandarim. Sabia que tem curso de mandarim, né? Mandarim, né? Não é pouca coisa, não. Não é pouca coisa, não. Então é isso. Recado dado aqui. Vamos voltar a falar de anistia, que também é um dos temas do momento, né? Aqui no Brasil é o tema que o bolsonarismo quer colocar em pauta de qualquer jeito. E estão errando a mão. Enquanto eles estavam falando de economia, estava sendo melhor para eles. Viraram para a anistia, estão voltando a ficar isolados. Isolados ainda com muita gente na rua. Eu estive lá na Paulista, fui lá ver de perto, Chico. Eu fui lá andar de bicicleta lá. Sua foto na bike. Na bike, né? E fiquei vendo ali de perto. Levaram ali 30, 40 mil pessoas, a USP falou 44, 45, né? 45 mil pessoas. USP fez então, não é que tenha sido um fracasso total, mas não tem força para virar a pauta. Para mudar a realidade, não. Então, agora, é importante. Eles estão fixados nisso, Gabi. Estão fixados nisso. Porque isso não significa, desculpa, Gabi, mas não significa sequer a igreja inteira do Malafaia em São Paulo. Que é avaliado em torno de 50 mil pessoas. Então ele não levou as ovelhas, os fiéis deles do Malafaia, acho que já começaram a desconfiar da conversinha dele, porque se tivessem ido todos, já partiria de 50 mil. Eu achei uma manifestação com uma cara mais classe média alta, sabe aqueles... Pessoal aqui paulistano com uma cara mais de classe média, casais, né? Pessoal assim com muito batom na mão. Porque em algumas manifestações do bolsonarismo eu cheguei a ver, sabe, mais povo. Sim. Jovem. Dessa vez, gente mais velha, me lembrou manifestações mais antigas da direita. Então, não é que tenha pouquíssima gente, mas eles estão em decadência, É importante a gente lembrar dessa pesquisa mostrando que a maioria dos brasileiros, 55%, é contra essa pauta da anistia. Então, talvez esteja aí uma dessas indicações de que não mobiliza as pessoas, né? E no Congresso também, o negócio está travado, não tem aprovação do Hugo Mota, muito pelo contrário, os bolsonaristas estão atacando diretamente o Hugo Mota e eu não sei até onde vai levar essa estratégia. E tem essa questão da pena, né, dos condenados do 8 de janeiro. Hoje o presidente da Câmara deu uma declaração sobre isso, foi a única vez que ele deu um pouco uma flexibilizada, né, dizer que essas penas poderiam ser revistas e tal. Hoje é dia de Cacai, né, gente? Sim. Então vamos chamar o Cacai aqui para saber o que ele acha
dessa história, né, dessa declaração do Hugo Mota, porque o Hugo Mota já falou abertamente que não quer pautar a anistia, mas quando ele fala da dosimetria da pena, ele abaixa um pouco o tom. Cacai, boa tarde, queria saber um pouco da sua leitura a respeito disso. Olá, Gabi, Rodrigo, Chico, Sábio, querido amigo. Olha, esse é um jogo político, né? Não tem como diminuir as penas. Na verdade, o Hugo Mota, embora não seja advogado, ele é um homem experiente, é novo, mas é presidente da Câmara. E essa história de diminuir pena é jogar para a torcida, que não existe como diminuir pena. A única forma que tem dos processos que estão julgados e transitados em julgados, que já são quase 500 condenados, seria entrar com a revisão criminal. A revisão criminal é um processo mais demorado, o próprio Supremo. A gente tem que entender, eu já falei com vocês aqui, essas penas só são altas porque são 5 crimes, houve condenação e as penas são somadas. A partir daí, você tem, assim, algumas vezes, algumas autoridades se manifestam sem nenhum tipo de compromisso com a realidade. O próprio Zé Múcio, meu querido amigo, disse, não, as penas são muito altas, vamos tentar diminuir pena. Não tem como diminuir pena, gente. O processo penal tem uma estrutura que é bem rígida. O processo está julgado, o cidadão está condenado, a pena transitou em julgado. Ele vai cumprir essa pena. Ele pode, claro, você pode falar em indulto, você pode falar em anistia, isso é uma outra história, não tem nada a ver com diminuir pena. A diminuição de pena só poderá se dar se tiver um processo de revisão criminal. E vou dizer, é aquilo que eu já expliquei de uma forma bastante, penso eu, didática aqui. O Supremo só tinha 2 opções, ou condenava ou absolvia. Tinha que condenar, que evidentemente os crimes ocorreram e todo mundo sabe disso. Condenando na pena mínima, somando, vai dar uma pena altíssima, porque são 5 crimes. Então, quando terminar o julgamento do Bolsonaro, que eu espero que seja logo, e que vierem penas aí sim, não vão ficar no mínimo, que é assim que funciona, eles vão ser condenados a 28 anos, a 30 anos, entendeu? Então, essa história de diminuir pena é uma história política, é um jogo político. Não, eu acho que as penas... Veja bem, eu acho que as penas são altíssimas. Eu sou um cidadão que acha que a prisão é a última ratio mesmo. Até sempre digo que só se deve levar à prisão aquele que absolutamente não tem outra hipótese senão ser encarcerado. Agora, neste caso, foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, foi condenado nas penas mínimas que somadas em 5 crimes chegam a 14, chegam a 15 anos. Mas eu escrevi um artigo essa semana onde eu relato um pouco aquilo que o ministro Alexandre falou no dia do julgamento. Quantas pessoas foram condenadas a 1 ano e pouquinho, quantas pessoas fizeram uma ação de não persecução criminal e aí não sequer vão constar como condenadas. Aqueles que foram realmente julgados por estarem praticando os 5 crimes apontados pela Procuradoria, não tem saída. A pena mínima é essa mesmo, porque são somadas. Então nós temos que ter muito cuidado com esse palavreado. Eu até entendo, o cara é político, ele vai falar, não, anistia eu não vou votar para votar. Então tem a pressão dos bolsonaristas. Aí ele fala, mas as penas podiam diminuir. E o ministro Fux deu ensejo, de certa forma, a essa certa ilusão, né, ao dizer que ia diminuir a pena da Débora. A Débora está de prisão domiciliar, está em casa, ainda que não possa usar aquela do batom, né, aquela senhora do batom. Porque aí, é impressionante a capacidade e a capilaridade da extrema-direita no Brasil. Eles começaram a colocar nas mídias sociais que ela estava condenada a 12 anos, a 14 anos, por causa de pichar o Sesquiate com batom. Óbvio que não é isso. Então, essa história, Gabi, de diminuir pena, essa história é política. Não existe como diminuir a pena de alguém que foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal, salvo numa revisão criminal. Eles têm falado muito a respeito da anistia, trazendo vários pontos aí para tentar flexibilizar essa história. A gente teve 7 governadores nesse ato na Paulista, né, Cacá? E um deles foi o Tarcísio de Freitas, que é, vamos dizer assim, o candidato que está mais interessado, né, e que está tentando se vender como um bolsonarista moderado. Ele falou sobre a anistia também, e eu queria trazer a fala aqui do Tarcísio para o Cacá e poder aqui destrinchar junto com a gente. Vamos assistir? Vamos lá. Vamos lá. Algumas pessoas podem dizer, não podemos dar anistia, porque vai abrir precedente na história do Brasil. Sempre tivemos anistia. Foi assim no período colonial, com os emboabas, com os mascates, na insurreição pernambucana, sempre houve. Foi assim no período regencial,
Foi assim no Segundo Império. Foi assim no início da República. Vocês sabiam que Prudente de Moraes deu anistia para aquelas pessoas que se revoltaram nos primeiros anos da República? Vocês sabiam que Vargas deu anistia para quem participou da intentona comunista? Vocês sabiam que Juscelino Kubitschek deu anistia para as pessoas que se revoltaram em 55? E a lei da anistia em 79? E por que não dá anistia agora? Foi longe, né, o Tarcísio? Foi longe, foi até a Guerra dos Emboabas e tal, voltou bastante. Queria só fazer algumas observações antes da gente falar da anistia. Ele retoma, né, fatos históricos, né, de vários momentos em que teria havido anistia para revoltosos. Aliás, ele reconhece que então foram revoltosos, né? Porque esses casos que ele cita... Me chama a atenção, primeiro que ele está de camisa azul, é o único de camisa azul entre todos os outros de camisa amarela. Ele tem mantido essa camisa azul. Vê o bolsonarismo do B. É como se fosse o bolsonarismo, assim, Olha um pouco... só, uma linguagem. Isso aí é estudado, hein, gente? Isso aí foi estudado. E essa história de ficar voltando aí pro passado, falar da anistia, foi um discurso até mais morno, assim, do que os outros, né? Tentou construir um argumento histórico. Ele não ataca diretamente os ministros, como ele fez em Copacabana. Ele deu uma maciada. Que pesou demais, né? Dessa outra. Mas queria ouvir o Cacá, hein? Fale, Cacá. Rodrigo, eu participei semana passada na PUC, no Rio de Janeiro, de uma mesa... Eu vi, do lado do Dirceu, né? Do lado do Dirceu você estava. Eu ia comentar exatamente isso. O discurso do Zé Dirceu. O Zé Dirceu, para mim, é quem mais entende de política no Brasil. E ele falou, claro, o candidato está escolhido, é o Tarcísio, em princípio. Claro, pode acontecer muita coisa. Mas o mais interessante é que esses 7 governadores que estavam ali do lado do Bolsonaro, na minha visão, nenhum deles está preocupado com o Bolsonaro. Pelo contrário, para eles o ideal é que o Bolsonaro seja preso. O Bolsonaro está entrando num caminho sem volta, porque assim, o que eles querem é agradar o eleitorado do Bolsonaro. Exatamente. Por isso é que o Tarcísio está lá, por isso é que o Caiado está lá, porque eles sabem que o Bolsonaro ainda tem, sem dúvida nenhuma, um eleitorado fiel, né? Então, assim, anistia, indulto, é uma coisa tão inacreditável. Falar em anistia para alguém que não está sequer condenado, o Bolsonaro não é condenado, gente. Então, assim, se você for discutir dentro do Congresso Nacional, tem que conversar com o Congresso Nacional, que é óbvio que o governo Lula não vai pensar em tomar nenhuma atitude dessa. Seria até, no meu ponto de vista, um desrespeito ao Supremo Tribunal Federal. Eu acho que pensar em conversar sobre anistia ou indulto, no momento em que o Supremo Tribunal foi o poder que assegurou a estabilidade democrática, no momento que acaba de receber uma denúncia contra o presidente da República, 4 generais, um ex-ministro da Justiça, falar em anistia, na verdade, é um tapa na cara do Supremo Tribunal Federal. É um absurdo. O que a gente entende, aí é uma questão política, não é jurídica, é que tem 7 governadores em cima daquele palanque com o Bolsonaro, todos torcendo para o Bolsonaro ser preso. Ninguém quer que o Bolsonaro seja anistiado, todo mundo torcendo, entendeu? Eles estão fazendo um jogo, é política, faz parte do jogo. Assim como o Mota, que eu respeito e gosto dele, diz, não, nós temos que diminuir pena. Sabe que não pode diminuir pena, não tem como diminuir pena, legalmente falando, entendeu? Então, no jogo da política, eu já advoguei para metade dos políticos brasileiros ali, numa certa época, então a gente aprende muito a escutar e saber o que realmente vale. Aqueles governadores que estavam lá, ao contrário, eles não querem anistia, porque se o Bolsonaro for anistiado, ele é o candidato, ele fala isso todo dia. Ele é o candidato. Então, assim, aquilo ali é um jogo de poder. Juridicamente falando, seria completamente absurdo. Primeiro que as penas não têm como ser diminuídas, ponto. Entra com revisão criminal, se o Supremo considerar que as penas foram numa revisão criminal, num processo específico. Não é assim que funciona. Gente, aqui não é a casa da mãe Joana, que você chega lá e fala, ó, o Supremo Tribunal, que assegurou a estabilidade democrática, que fez, naquele momento, para mim, o movimento mais importante. Olha, eu sou um crítico do Poder Judiciário, em regra patrimonialista, conservador, misógino, racista. Mas nós temos que saber que foi ele que manteve a estabilidade democrática. Agora nós vamos virar as costas do Supremo e começar a criticar um julgamento que foi um julgamento que assegurou, de certa forma, o Estado Democrático de Direito. Não é assim que funciona. Esses governadores estão fazendo um jogo político, faz parte, não vejo nenhum problema. Eles estão lá em cima, todos torcendo para o Bolsonaro ser condenado, todos torcendo para o Bolsonaro ser preso, para abrir caminho para um deles. Ali você tem, no mínimo, um provável candidato ao governo, que eu duvido que o Tarcísio vai deixar o segundo orçamento do país, São Paulo, uma reeleição razoavelmente tranquila, porque o Lula, gente, eu até estou escrevendo um artigo agora sobre pesquisa, eu não aguento mais pesquisa, sabe, Gabi?
Porque assim, eu tô trabalhando com a televisão ligada, fica 4 horas falando sobre pesquisa. Isso que a gente não está nem, né, em período eleitoral, Cacá. Imagina se tivesse. É uma coisa inacreditável. E, assim, é um chutômetro absurdo. Eu estava morrendo de rir. 62% não quer, na parte da manhã, não quer dos eleitores, não quer que o Lula saia candidato à reeleição. Aí, na parte da tarde, Lula ganha em todos os setores. Então, é uma incoerência. Claro, eu entendo. Eu gosto do pessoal que tem instituto, tem que ganhar seu dinheiro, faz pesquisa e tal. Meus amigos têm vocês, jornalistas, têm essa triste missão de ter que ficar comentando aquilo que muda no outro dia, completamente. Exato. O Lula, eu não tenho nenhuma dúvida, perder uma reeleição num sistema presidencialista, só o Bolsonaro conseguiu. Eu até fiz um alerta há um tempo atrás, que acho que o Lula estava isolado. O Lula já está voltando. Basta ver essa viagem que ele fez, gente. Essa viagem que ele fez ao Japão agora, ele levou o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o ex-presidente da Câmara, o ex-presidente do Senado. Quer dizer, então, assim, não tem como perder. O Lula vai ser o próximo presidente da República, salvo se tiver um desastre. Vai ser o próximo presidente da República. E aí, é claro, os estados vão se... Para o Caiado é vantagem ser candidato. Ele vai terminar a reeleição dele, ele se projeta nacionalmente e tal. Agora, Tarcísio vai ser candidato deixando uma reeleição razoavelmente, assim, não vou dizer fácil, mas segura em São Paulo? Não vai. Esse momento agora é de se centrar no processo penal que está acontecendo. Respeitar o Supremo Tribunal Federal, apoiar o Supremo Tribunal Federal. As penas são altas? São altas porque tem previsão de pena mínima que, somadas, chega no mínimo a 14 anos. E podem escrever aí. Bolsonaro pega no mínimo 28 anos de cadeia. Pode chegar na mais de 30. Olha, 28 a 30. Vou anotar aqui. Setembro, que ele falou que sai a condenação, e 28 a 30. Vou anotar aqui. Agora, o Tarcísio dá uma falseada na história, né? Poxa, ele fala da insurreição pernambucana e fala... Primeiro que não era um movimento golpista, era um movimento contra o poder central, que estava acabando com o Pernambuco na base do imposto pior do que o Trump. Sabe? Como foi também a Confederação do Equador, com milhares de fuzilados. Sim. Não houve anistia, não tiveram nem tempo, foram fuzilados quem estava do lado da revolta. Sim. Então, que anistia? Tudo, Frei Caneca, fuzilado na frente de uma igreja, todo mundo fuzilado. A turma do Juscelino, que o Juscelino dá anistia, volta para fazer o golpe de 64. Não tem exemplo nenhum bom com anistia. Os caras voltam depois e dão golpe. Isso. O que eu acho que nós temos que pensar é o seguinte: o Congresso Nacional tem autonomia para, se tiver força política, votar um projeto, por exemplo, de anistia. Claro que vai ser submetido ao Supremo depois. Você tem o controle de constitucionalidade que o Supremo tem que fazer. Então, eu converso muito com deputados e com senadores. A força do presidente da Câmara é uma coisa incrível. Se ele falar, ainda mais agora, que felizmente os bolsonaristas estão atacando o Hugo, se ele falar que não vai colocar em votação, e ele tiver força interna, como o Lira tinha, não vai colocar em votação. E depois, nós temos que lembrar que é o sistema bicameral, se for convocado em votação, tem que ir para o Senado Federal. E você acha que o Colombo vai colocar alguma coisa de anistia? No primeiro dia, semana que ele assumiu, ele já disse que isso não era uma pauta, que ia parar o país. Então, é muito bom que eles fiquem falando anistia, que estão julgando para esse grupozinho deles. Não tem nenhuma relevância. É bom porque vai dar condição das empresas fazerem outras enquetes, outras pesquisas e tal. Enquanto isso, o Lula vai trabalhando, o PT vai mudando o que tem que mudar, e o próximo presidente da República, provavelmente, vai ser Luiz Inácio Lula da Silva. E aí sim, esses que estão em palanque, fazendo o jogo deles, gente. Política é isso mesmo. Esses que estão em palanque vão até lá decidir o que vai fazer. No meu ponto de vista, Tarcísio ficará em São Paulo, talvez venha um Caiado aí que só tenha a ganhar se sair candidato. Ô, Cacai, eu vou me despedir de você, mas já deixando aqui o spoiler de que você tá no Chico Pinheiro Entrevista daqui a pouquinho, hein? Sai Cacai, entra Cacai. É mais ou menos isso. Sai Cacai, daqui 5 minutos temos o Cacai de volta. No Chico Pinheiro. Cacai, vida e obra. Não é qualquer coisa, não. Já no Chico Pinheiro. Bom demais, Cacai. Prazer te receber, querido. Valeu. Boa noite. Para quem não entendeu, só para assim, porque o Chico Pinheiro Entrevista é com o Cacai, ele é o entrevistado, né? Daqui a pouquinho a gente mostra até um trecho, a gente vamos lá. Como spoiler. Mas antes disso, Rodrigo, queria trazer uma notícia importante também, porque
A gente fala sobre memória da ditadura, a gente falou sobre anistia, né, que muitos tentam deturpar a respeito da história da ditadura, né? A gente teve o escritor Marcelo Rubens Paiva registrando o boletim de ocorrência pela agressão que ele sofreu no Carnaval. Vocês lembram dessa história? Sim, a gente trouxe aqui no ICL. Foi aqui em São Paulo, ele estava num bloco, né, de carnaval, de rua. A gente tem as imagens da agressão, se a gente puder colocar aqui na tela mais uma vez para a gente relembrar. E ele descreveu também no boletim de ocorrência o que aconteceu. O agressor, ele foi identificado como Felipe Cordeiro Pedroso. E aí o Marcelo gravou um depoimento justamente para a gente aqui no ICL, exclusivo para nós, na porta da delegacia. A gente vai mostrar agora. Vamos lá? Isso, o boletim de ocorrência está na nossa tela também. Agora a gente mostra a fala do Marcelo Rubens Paiva a respeito dessa agressão e também de realizar esse boletim de ocorrência. Vamos assistir. Eu sofri um ataque, uma coisa que na hora eu não entendi, uma coisa que deixou minha família muito assustada, me deixou assustado. E fazer o BO. Demorei, tive que viajar, voltei ao Brasil, agora eu estou no Brasil, vou ficar no Brasil e se tiver que reconhecer uma pessoa, um suspeito, eu vou vir reconhecer, eu vou trabalhar com a polícia para achar esse agressor, porque não se faz isso com um deficiente, não se faz isso com uma mulher, não se faz isso com um LGBT, com ninguém, uma criança, com ninguém. Eu acho que esse ódio que está rolando nas internets, nas redes sociais, que foi para a rua, tem que parar, que temos que acabar com isso. Isso aqui é um país que quase nunca entrou em guerra, não faz o menor sentido a guerra ser interna. O Rubens Paiva, né, o Marcelo, ele estava falando agora há pouco desse agressor, né, eles se referiam ao agressor. Na época a gente ficou até algum tempo mostrando as imagens aqui no ICL, porque não estavam conseguindo identificar quem era esse agressor que tinha jogado ali a mochila, jogou lata de cerveja também. É o Felipe Cordeiro Pedroso, ele foi identificado e agora a gente tem o boletim de ocorrência registrado, então, contra essa agressão que foi contra o Marcelo, contra a democracia, né? Um momento ali de comemoração. Marcelo, ele era o homenageado. Sim, porque estava se falando do filme, né? Era ali nas vésperas do Oscar, né? Do momento em que ainda não tinha ganhado. Né? Pois é, o livro dele que deu origem ao filme, ganhador de Oscar de melhor filme estrangeiro. É importante, a polícia ainda não conseguiu pegar, mas vai pegar. Aliás, eu deixo nossa saudação aqui para a doutora Valéria, que foi quem registrou o boletim de ocorrência, inclusive uma fã aqui do ICL. Um abraço para a doutora Valéria da Polícia Civil, que vai tentar prender esse sujeito, esse agressor. É isso aí. E agora a gente acompanha, já demos aqui o spoiler, que o Cacai vai estar no Chico Pinheiro Entrevista. Então, a partir de agora, a gente acompanha essa conversa. No momento, gente, tão importante, né, que a gente tem acompanhado os julgamentos no entorno do 8 de janeiro. Outro dia eu até comentei, né, que a gente está quase na pandemia, a gente trazia termos científicos aqui, médicos, e a gente está quase que todos os dias também falando de termos ligados ao judiciário ali. Então, o Cacai, nesse momento, é um grande protagonista, né, nessa história aqui. A gente conversa com ele toda semana. Vamos trazer aqui o Cacai, um dos maiores advogados criminalistas do Brasil, mais conhecido também. Vamos acompanhar a partir de agora? Então a gente traz aqui, quero lembrar também, você que gosta de acompanhar o Chico Pinheiro Entrevista, de entrar no grupo do WhatsApp para receber antes as novidades, icl.com.br/Chico. E a gente acompanha a partir de agora o Chico Pinheiro Entrevista. Rodrigo, Chico, amanhã a gente está de volta, hein? Vamos acompanhar então, Cacá. Valeu. Vamos nessa, boa noite. Tem corretora famosa e grande aí sendo processada porque está vendendo coisa que está prejudicando demais os clientes. Tem gente perdendo dinheiro que juntou a vida inteira investindo em coisas assim perigosíssimas que foram oferecidas por essas corretoras. E as corretoras não estão nem deixando a gente falar sobre isso. Estão processando um monte de influenciadores aí que estão alertando as pessoas. Gente, só tem uma maneira de se proteger disso: entendendo como funciona esse mundo das finanças e dos investimentos. A notícia boa é que é muito mais simples do que vocês imaginam. E se ensinado da maneira correta, é até divertido. Eu preparei uma aula para o dia 15 de abril, uma terça-feira, às 8 horas da noite, que eu queria que todos vocês participassem. Uma aula rápida, muito gostosa de fazer e que vai transformar para sempre essa caminhada financeira de vocês. Dia 15 a gente está junto lá.